alunos da terceira série, meu nome é a professora Joyce, estamos aqui para falar de um assunto de geografia bem interessante, que é a questão do nacionalismo e o separatismo. Para que a gente atinja essa metodologia, a gente tenha um entendimento claro sobre esses dois aspectos, nós vamos trabalhar alguns objetivos. O primeiro objetivo é compreender essa noção do que é o nacionalismo e como ele surgiu, e em seguida entender o conceito de nação, porque partindo do pressuposto que você entende a palavra conceito e você entende o que é, literalmente você entende a conotação e a aplicabilidade dessas duas palavrinhas. Dentro dessa situação, vamos pensar juntos como surgiu o nacionalismo, o que é o Estado e o que é uma nação. Então, dentro desse contexto, a imagem destacada aqui mostra uma das coisas que mais nos remete a essa simbologia de um Estado, que é a bandeira nacional. Ela é emblemática e simboliza a estrutura e o status do Estado presente em todo o planeta. Dentro desta conotação, nós temos um elemento que faz base para que a gente entenda o que é o Estado e o que é uma nação, que é a palavra país. Então, a palavra país, ela identifica literalmente uma unidade territorial ladeada por uma linha imaginária, chamada fronteira, onde se estabelecem ali dentro algumas instituições governamentais e, logicamente, de pessoas envolvidas dentro de uma organização política, a qual nós vamos derivar com o nome de Estado. Então, países tem a conotação de unidade territorial e Estado a conotação de delimitação política. Por isso, na hora que vemos deste mapa, começamos a ter uma noção do que é essa estruturação de um mapa chamado político. Então, nós temos a estruturação de lugares, esses lugares delimitados por fronteiras. Essas fronteiras, de acordo com a região, são organizadas pela facilidade. Algumas são fronteiras físicas, como por exemplo rios, montanhas. Outros lugares que não existe essa possibilidade são fronteiras delimitadas por linhas imaginárias, organizadas em termos de coordenadas geográficas que facilita muito a localização. Mas todos estes elementos me indicam a posição e a localização de um país, unidade então territorial. Dentro desse contexto, também é importante a gente buscar a identificação da palavra chamada nação. A palavra nação, ela deriva de um constituinte de grupo de pessoas, principalmente com passado histórico. Então, são um grupo, um conjunto de pessoas que tem uma organização histórica parecida. Então, gerações e gerações que lutaram, se organizaram, tiveram seus familiares. Então, esse passado histórico remete a algumas questões em comum. E dessas questões em comum é que nós vamos ter, então, a nossa nação. Tudo isso dentro de uma formatação e de uma organização estatal. Então, o Estado, na sua conformação política, organiza tanto a nação quanto a delimitação dos poderes e da afirmação da região de um país. Para isso, observem aqui, nós temos uma evolução histórica para essa palavra que nós falamos agora, chamada Estado. Então, se nós buscarmos a organização, principalmente dos que nos dá base no formato histórico, a Europa, a gente percebe que a palavra Estado, ela vai se organizando a partir principalmente do século XV e XVI, onde antes da palavra Estado a ser utilizada, nós tínhamos uma palavra que era reino, mais usada em toda a Europa, e dessa derivação, logicamente, vinha a orientação de um monarca de poder vitalício que se organizava em todo o território europeu. Mas, com o advento de algumas repúblicas, quando você tem então a sucessão do poder por pessoas elencadas pela população, a palavra reino começa a entrar em desuso. E aí entra a palavra Estado, para indicar literalmente uma unidade política, onde você tem um arcabouço, uma estrutura de legislação, a qual nós chamamos de Constituição, e que vai denominar a palavra Estado. Aí também temos que puxar que neste período de transição nós tínhamos ainda muito aquela conformação de que o poder era um poder absoluto.
O que é um poder absoluto? Então, é aquele que tem a centralização política, econômica e militar em cima de uma pessoa. E nessa conformação de uma estrutura única, você também tem, obviamente, uma conotação de sucessão, que era o que acontecia nas monarquias. Então, rei é porque era filho de rei, ou porque tinha tomado o poder de outro rei. Então, essa conotação dava uma centralização muito forte para o poder do reino. E isso, com o tempo e a inserção da palavra Estado, começa a entrar. Só que isso vai sendo gradativamente. Por isso que aparece a palavra Estado absolutista primeiro e depois Estados nacionais. Para que vocês tenham a noção de que houve uma migração desse processo de controle de uma organização centralizada em termos político, econômico e militar, de uma maneira única, para um controle, talvez ainda único, mas de uma maneira mais aberta, mais permissiva a ter questionamentos ou ter ideias de outras pessoas funcionando. Veja que interessante, no quesito de estados nacionais, nós temos uma organização atual na qual ainda continua uma estrutura de reinos. Então, dentro da palavra Estado, hoje, nacional, nós temos duas conformações possíveis no mundo. Nós temos a conformação das repúblicas e nós temos a conformação das monarquias. Nas repúblicas, obviamente, nós temos a detenção do poder em cima das mãos do povo e esse é que elege e coloca os seus representantes de acordo com a identificação e de acordo com o período delimitado na Constituição de cada país. Então, cada país tem uma organização e o tempo com que cada governante fica é o país que decide. Então, não é uma coisa homogênea no planeta. Mas ainda existe a monarquia em alguns países. Nessa monarquia, nós temos uma sucessão hereditária que vai passando nas mãos de pessoas vinculadas àquela família que até então está no poder. Mesmo dentro dessas duas situações, nós podemos ter mesclas. Então, dentro de uma república, nós podemos ter a mescla de um poder presidencialista, onde eu tenho uma república em que as pessoas elegem um representante, você tem um presidente que concentra o poder político, militar e econômico, mas nós podemos ter também uma república onde se elege o representante e eu ter uma divisão de poderes. E aí nós chamamos de república parlamentar, onde cada lugar vai delimitar esta divisão de poder, se é uma divisão em 2 ou em 3. Já a monarquia também pode ser uma monarquia parlamentar, onde nós temos uma divisão de poderes e aí nós vamos ter pessoas dentro da estrutura monárquica que dividem o poder em político, militar e econômico. E monarquias ainda absolutistas, onde nós temos um poder exclusivamente centrado numa pessoa só. Então veja que as formas de poder, as formas de organização estatal ainda se divergem. Não há uma forma homogênea no planeta. Isso é o mais importante que você saiba para que você respeite a identificação de cada lugar. Agora, para a gente finalizar esse bloquinho de conceitos, nós vamos fazer uma atividade. Nela diz o seguinte: os estados nacionais podem se organizar como república ou monarquia. Pense, reflita e escreva sobre o sistema de governo brasileiro e compare com o sistema monárquico da Arábia Saudita. Dê uma pesquisadinha rápida aí e voltamos já já.
Então vejam, não há necessidade de você fazer exatamente como vai ser a sugestão de resposta. Você pode fazer através de itens, pode fazer mapa conceitual, escolha uma metodologia na qual você realmente escreva de uma maneira que você tenha entendimento sobre a questão. Então, analisando o sistema governamental brasileiro com o sistema governamental da Arábia Saudita, nós temos uma diferença bem clara. Dentro do sistema brasileiro, nós temos uma república presidencialista, onde nós temos a eleição de representantes e esses representantes executam dentro dos cenários organizacionais do tamanho do Brasil a sua funcionalidade. Ou seja, nós temos um poder executivo no município, representado pelo prefeito, nós temos um poder executivo do governador, representado no governo do estado do Paraná, que é o governador, e temos uma figura representativa a nível nacional, que é o presidente da República, que figura no estado federal. Já na Arábia Saudita nós temos uma monarquia absoluta, ou seja, nós temos um soberano e esse soberano ele estabelece de uma maneira fria e absoluta a organização tanto religiosa quanto tradicional da Arábia Saudita. Então ele centraliza o poder. Então mesmo mostrando a vocês que houve uma modificação, alguns países ainda detêm aquela formatação anterior ao século XV. Para isso, vamos então analisar um pouquinho mais da estruturação da República Federativa do Brasil. Dentro dessa situação, o próprio nome do país já identifica a você a qual é a derivação da sua formatação. Veja, quando falamos Estados Unidos da América, você automaticamente agora já tem uma compreensão que a palavra Estados Unidos dá uma noção de divisão da unidade territorial, onde cada lugar tem a sua própria Constituição. Aqui não, aqui nós falamos unidade federativa, então nós temos uma unidade. Veja que aqui colocado no desenho exatamente essa explicação para dar essa conformação de uma unidade. Claro que aqui, em detrimento do tamanho, não havia como você ter uma conformidade em torno de uma única vertente de poder. Então, o que a gente fez, dentro dessa situação, deu uma certa legislação e governabilidade a cada território brasileiro, que também chama de Estado. Então, o que nós temos? Nós temos uma unidade federativa, a qual nós chamamos de Estado Nacional, representado pelo território brasileiro, mas internamente nós temos também unidades chamadas Estados, que também são unidades federativas, que possuem Constituição, mas não são completamente independentes. Elas são interdependentes e dependentes da centralidade da unidade federal brasileira, ok? Dentro disso, olhando outras localidades, por exemplo, nós temos o ponto de vista do Reino Unido. Quando olhamos o Reino Unido, nós temos uma noção que às vezes confunde na televisão. Às vezes as pessoas falam Inglaterra, às vezes falam Grã-Bretanha, às vezes falam Reino Unido. Então, para ficar bem claro isso, quando falamos do Estado, o Estado único, aquele com Constituição de país, nós estamos nos referindo à Inglaterra. Ele é um Estado, possui sua legislação, possui o seu primeiro-ministro, porque ele é o responsável pela parte econômica e militar. Mas tem a rainha, hoje rainha, possivelmente outros virão, mas hoje a rainha, neste período de já mais de 50 anos, e neste período ela tem a sua primazia do poder político. Aí vamos avançar um pouquinho. A Inglaterra, com todo o seu poder histórico, avançou e dominou outras localidades. Quando a Inglaterra dominou a região da Escócia e um outro país aqui chamado País de Gales, ela dominou a ilha. A ilha chama-se Grã-Bretanha. Então aqui nós temos a conformação do que é a Grã-Bretanha. Mas a Inglaterra, sempre poderosa, principalmente século XVI, XVII e XVIII, ela expandiu seus domínios e ela foi expandindo além-mar. Então aqui nós temos um período, e aí mais atual, onde ela expandiu seus domínios para a ilha vizinha, a Ilha da Irlanda. E dentro dessa conformação da Ilha da Irlanda, ela é possuidora do território da Irlanda do Norte. Quando ela expandiu seus territórios para além-mar, saiu da ilha da Grã-Bretanha e foi reunindo reinos em outras localidades
Isso aparece tanto na Oceania, quanto ainda na questão africana, quanto na questão americana, como por exemplo nas Ilhas Malvinas. Então que eu tenho uma reunião de territórios, por isso Reino Unido da Grã-Bretanha. Ok, alunos? Adiantando mais um pouquinho, nós temos uma confederação, que aparece num quesito onde você tem um processo em que você vai ter um estado territorial e esse estado territorial dá uma noção de autonomia. Então nós temos reunião de localidades, mas cada localidade tem autonomia. É o exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos e da Suíça. Estados Unidos bem próximo de nós. Então você verifica que dentro da organização estadunidense nós temos unidades territoriais e estas têm autonomias, por isso que o nome é confederação. Nesse quesito agora vamos observar a palavra nação, que eu já antecipei. Então quando nós temos este conjunto de pessoas no qual a gente relaciona uma identidade, um grupo que se conhece, tem muitas coisas em comum, fala mais ou menos o mesmo idioma. Por que eu digo mais ou menos? Porque dependendo do tamanho, sempre tem uma expressão, uma derivação de nomenclatura que difere de um lugar ao outro. Mas o idioma mãe, aquele idioma matriz, o que a gente chama mais formal, ele é praticamente o mesmo. Mas também busca-se muito para falar em nação desse passado histórico que nos une, independente da formação de alguma ou outra palavra que difere entre si. Agora, para fechar mais esse momentinho, vamos falar agora da seguinte atividade. Agora que já falamos sobre os conceitos de Estado e nação e sistemas de governo, escreva características do sistema republicano e do sistema monárquico. Então agora quero ver se entenderam e diferenciam o que é um sistema republicano e o que é um sistema monárquico. Voltamos já. Então vamos lá, queridos, vamos verificar se vocês identificaram a diferença entre sistema republicano e sistema monárquico. Na realidade, então, o que nós temos como república é uma organização em chefes de Estado onde você tem eleição a partir do povo. Novamente,
Cada estado, cada organização política delimita as formas de poder, a diferenciação de poder e a conotação até da nomenclatura desses poderes. Então a república ela tem essa autonomia, inclusive no nome. Já a monarquia é uma instituição mais antiga e ela denota uma presença de um chefe de Estado e esse chefe de Estado assume o poder de maneira hereditária. Então, através da família, ele recebe esta função vitalícia, que vai ficar até a morte ou até o momento que ele abdique, que ele saia do poder. Essa é a estruturação mais literal das duas palavras. Novamente, escreva da maneira que você achar mais interessante, exemplifique para que fique bem claro o que é uma república, no caso brasileira, e o que é uma monarquia, no caso da inglesa, ou então de outras, como a gente deu o nome da Arábia Saudita. Na continuação da instituição nacional, dessa instituição que nos une historicamente, logicamente nós percebemos que há movimentos internos que vão concretizando essa identificação nacional. Quando nós nos identificamos com a nação, é literalmente porque tem traços que nós nos achamos, nós nos encontramos dentro daquele quesito. Por isso, obviamente, traços de movimentos nacionalistas, movimentos que fizeram as pessoas falarem a respeito de alguma identificação ou lutarem por algum ideal, fazem com que haja também uma união em termos de território. Aqui, destacado o movimento nacionalista no Vietnã no século XX, porque o Vietnã, durante o período da Guerra Fria, houve grande discussão e, inclusive, o Vietnã, por algum tempo, ficou dividido em dois, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Por isso esse movimento, porque a nação queria a união novamente. Dentro do Brasil, nós percebemos a nação indígena, com todo um passado histórico e toda uma conotação de estruturação em nosso território. Então, dentro desse quesito, nós temos que chamar a atenção para a continuidade e a respeitabilidade em cima da nação indígena, que anterior mesmo à forma de colonização que nos foi imposta, já existia em todo o território nacional, com todas as suas divisões inerentes da população. Já então, espero que tenham entendido que é então nacionalismo, que é então um movimento pela defesa dos interesses da nação. Defesa pelos interesses do passado histórico, representando a exaltação dos valores nacionais, valores que se identificam pela bandeira, pelo hino, pelo sentimento da terra, dos recursos naturais, enfim, das belezas que nós estão ao nosso redor. No Brasil, nós temos, por exemplo, uma revitalização de todo esse processo que se estende em vários governos. Aqui é ressaltado a implementação, por exemplo, do nacionalismo de Getúlio Vargas, onde, para levantar mesmo a instituição brasileira, coloca nomes, inclusive, nas empresas estatais da época, para dar uma noção maior a esse nacionalismo imputado no seu governo. Para que a gente tenha, então, a noção de que hoje tivemos o objetivo principal de conceituar nacionalismo e toda a organização governamental que existe dentro de cada lugar. Espero que vocês tenham assimilado e verificado que dentro de um contexto mundial nós temos diferenças, não há uma homogeneidade e que nós temos sim que respeitar essas diferenças e, antes de qualquer coisa, pesquisar e nos colocar a par dessas diferenças para que a gente não fale bobagem. Até um próximo encontro!